Ei, Sil, vamos bisbilhotar para ver o que o Álvaro Ferreira tá falando? Esse cavalinho azul é danado. E a autora de que ele falou é Maria Clara Machado, uma escritora maravilhosa, uma mulher que foi a primeira mulher a escrever para criança no Brasil. Olha, eu trouxe aqui uma pessoa que conhece alguma coisa, se não muita coisa, de Maria Clara Machado. Ângela Dantas. Muita coisa eu não digo. Ângela, Alguma coisinha. Alguma coisa, né? Ângela, me diz uma coisa. Como é que começou essa carreira artística de Maria Clara? Maria Clara, ela começa a se interessar por essa questão de escrever, pequenininha ainda, era uma menina. O pai dela, Aníbal Machado, poeta, escritor, ele adorava fazer sarau. Naquela época o pessoal gostava muito, né? A gente tinha que fazer isso também, né? Começar a fazer um pouquinho mais. E aí estava assim, toda semana tinha assim, aquele monte de escritores, amigos dele. E com isso ela começou a ficar estimulada a escrever. E o pai incentivava muito. Quando chegou aos 19 anos, ela ganhou uma bolsa de estudos para estudar teatro na França. Olha, na França. Voltou. Acho que foram 3 anos depois. Quando voltou, ela veio com a cabeça fervilhando de ideia, porque ela já tinha toda essa questão, né, da escrita, né? E aí vivenciou o teatro. Com isso, ela, quando chegou, ela reuniu os amigos e quis formar um grupo de teatro. Mas fazendo o quê? Trabalhando com as crianças, principalmente com criança. E aí eles foram para a Cruzada de São Sebastião, que é no Leblon. Né, no Leblon, e ali começou tudo. Quer dizer, na verdade, o tablado, né, que hoje, né, existe, começou ali, com esse trabalho dela e dos amigos, num grupo de teatro, dando aula para as crianças, e ali ela começa então a escrever, porque como ela fazia as apresentações com as crianças, ela própria começou então a escrever os textos que ela ia ensinar com as crianças. E daí surgiu o Boi e o Burro, né, que seria a primeira peça dela. E que daí fala o Boi e o Burro a caminho de Belém. Isso. Que é praticamente a peça mais icônica dela, né? Sim, sim. E aí depois vem Pluft, né, que é talvez a mais conhecida de todas, né? Pluft, o Fantasminha. A mais montada pela estatística. Pluft Fantasminha é a peça infantil mais montada no mundo. No mundo. No mundo. Porque não é só aqui no Brasil, não. Mas ela, além de tudo, ela era atriz. Sim. Ela era diretora de teatro, sim, diretora de cinema. Olha, e diretora de televisão. Eu não conhecia, tá? Ela dirigiu alguns espetáculos na televisão. Inclusive, ela chegou a dirigir um aluno dela chamado Jorge Fernando. Ah, sim. Jorginho foi dirigido por ela durante algum tempo numa série da Globo, há muitos anos atrás, 1972, 73, por aí. E ela escreveu 5 textos adultos, que é uma novidade. Quer dizer, para uma pessoa que escreveu 52 textos infantis, né? A especialidade dela era teatro infantil, e ela escreveu um texto adulto. Um texto, eu guardei o nome, que é muito interessante. Miss, apesar de tudo, Brasil. Esse bom humor dela. Ela era maravilhosa no bom humor. Genial. E tudo isso acontecia num fervilhado de ideias, onde ela fez um dos melhores cursos de teatro do Brasil, que é o Tablado. Da onde surgiu Cláudia Abreu, Surabete Tchevsky, Luiz Cardoso, Jorge Fernando. Muita gente. Uma grande maioria dessa juventude, né, da época da Cláudia Abreu e tal. Da Cláudia Abreu, surgiu. Esse pessoal todo surgiu do curso Tablado, que depois saiu de lá da Cruzada São Sebastião e foi para Cosme Velho, não. Não, para Lagoa, ali para Lagoa, né? Ali perto da Lagoa, perto inclusive do Tablado, ele fica Jardim Botânico, por ali.
Exatamente. Isso aí é muito interessante que a Cacá Murté até hoje leva... Cacá Murté é a sobrinha dela. Ela não teve filhos. Herdou, né? Toda essa... Foi quem herdou. Até hoje Cacá Murté cuida dessas coisas, cuida das aulas, cuida dos professores que vão dar aula lá no Tablado. O Tablado ainda existe, ainda é um dos melhores cursos de teatro do Brasil. Sim, sim. Fala Agora, mais. a questão das... Eu gosto muito das peças, né? Da questão do... Porque por que eu comecei a estudar um pouquinho ela? Porque uma amiga minha, uma professora de literatura, me intimou a fazer um espetáculo, que ela sempre fazia isso. Ela fecha todas as aulas dela, né? As aulas que ela dava, ela fechava com um espetáculo. E ela sempre fez isso comigo, ela sempre me habituou a fazer isso. Ele estava dando aula para as professoras da sala de leitura. E ela queria fechar, e aí ela pediu para eu fazer o encontro da Maria Clara Machado com o Pluft, né? Um espetáculo que promovesse esse encontro. E aí eu fiz o Tesouro de Maria, onde eu faço a Maria Clara Machado, né? Se encontrando com o Pluft. E aí a gente começa, eu acabei pesquisando outros personagens para que esse encontro pudesse ser um pouco mais dinâmico. E aí a gente foi ao encontro das outras peças, né? Fora o próprio Pluft, né? A gente tem a Bruxinha, que era boa, que é maravilhoso, né? A gente tem a como é que é? Camaleão Alface? Camaleão Alface. Também, que é maravilhosa. Tribobó City. Tribobó City, eu não mexi com ela, nunca trouxe ela para mim, não, mas eu conheço, tá? E até assistia também as apresentações. Rápido da Cebolinha. Rápido das Cebolinhas, esse aqui é do Camaleão Alface. Não me veio à memória a coisa. Agora, uma peça que eu achei lindíssima, lindíssima foi a do Cavalinho Azul, gente. Para mim virou a minha peça de cabeceira. Qual é que você mais gosta? A que eu mais gosto é a Menina e o Vento, porque eu estreiei com ela. Estreiei fazendo o Plácido Epaminondas, que é o comissário do espetáculo. E no dia 3 de novembro de 1972, no Teatro de Bolso de Campos, eu estava estreando com Maria Clara Machado, a Menina e o Vento, que depois eu montei, também montei a Bruxinha, que era boa, e montei a Bruxinha, que era boa, eu montei 2 vezes, e a Menina e o Vento eu montei 2 vezes. A Menina e o Vento é a que eu mais gosto. Eu sou apaixonado pela Menina. Eu fiquei apaixonada. É minha peça de cabeceira. Pois é. Porque eu tive que montar com as crianças, né, da minha oficina e aí como fechamento, né, prova pública. Eu fiquei tão encantada que toda vez que eu terminava, eu chorava. É uma das que eu mais acho bonita, assim. É emocionante demais, muito emocionante. Agora, Alva, uma coisa que eu percebi fazendo o Tesouro de Maria foi que muito pouca gente conhece, sabia? As crianças hoje em dia, assim, as mais poucas conhecem Maria Clara Machado. É preciso incentivar a leitura, né? É preciso que as pessoas leiam. Está disponível na internet os livros da Maria Clara Machado. Todos os textos dela estão disponíveis na internet. E seria interessante fazer um circuito de leitura de textos. E é uma proposta que a gente vai fazer para o secretário Sadi, a gente fazer uma leitura de texto dessas peças, dos autores que estão praticamente esquecidos. Né? Essa juventude não sabe quem é Maria Clara Machado. Pois é. Essas crianças não viram Maria Clara Machado. Dentro do universo do teatro, principalmente. Ela é maravilhosa. E não é aquela peça piegas. Né? Não. A peça dela é inteligente. Muito pelo contrário. E a criança participa muito. Né? Exatamente. E seria interessante. A gente quer convocar vocês para ver os livros de Maria Clara Machado, as peças de Maria Clara Machado. Estão todas disponíveis na internet. Leiam,
conversem com seus filhos sobre os personagens de Maria Clara Machado, que são personagens maravilhosos. Ela morreu em 2001, mas que deixou nada mais, nada menos que 52 peças escritas. Isso aí foi um universo maravilhoso. Nossa. Né? E ela deixou esse legado para a gente. Dessas 52, todas elas eram infantis. Só 5 peças que não estão incluídas nessas 52 foram adultos. Ela não gostava de adulto, ela gostava de criança. Sempre gostou muito de criança. Sempre. E ela sempre trabalhou para a criança e com a criança. Maria Clara Machado deu trabalho para a gente. Graças a Deus. Bom, muito obrigado por vocês estarem aqui assistindo esse vídeo com a gente. E a gente volta daqui a 15 dias com mais um vídeo falando de mais algum autor. A gente vai divulgando isso de vez em quando. Muito obrigado e fiquem com Deus. Tá, galera.